Bom, Lacerda, iniciando a entrevista pós-jogo, pós-empate diante do Joinville. Primeira pergunta do Bruno Muck, da Rádio Caxias. Lacerda, qual sua avaliação da equipe na partida de hoje? Faltou mais agressividade na marcação para sair com o resultado melhor? A gente fez uma boa partida, né? Iniciamos bem o jogo, tivemos uma boa produtividade, acabamos tomando um gol, um lance isolado, depois melhoramos na partida, dominamos o primeiro tempo, fizemos um belo gol, né, no término do primeiro tempo. Segundo tempo, sim, a nossa equipe não conseguiu agredir tanto o adversário, mas isso mostra o quanto é equilibrada a Série D, mostra quanto é difícil, né, buscar esses pontos, essas vitórias, porque não tem time bobo, né? O time do Joinville é uma bela equipe, e jogando dentro da sua casa. Temos que lembrar que o Caxias jogou fora de casa, né, e resultado normal para a situação da competição. Agora é descansar, recuperar e pensar na quarta-feira contra o Marcílio. O Ivan é um dos principais jogadores do Caxias na temporada. Acreditas que quando ele atua, a equipe fica dependente de uma bola parada dele? Lembrando que o gol hoje não foi de bola parada, né? Então, não existe isso. Todos os jogadores são importantes. O Ivan não jogou em Pelotas, o time venceu. Claro que a bola parada do Ivan é muito boa, é um grande ponto forte dele, mas dependente não. Prova que o gol hoje não teve nem a participação dele. Rebatestes algumas críticas na entrevista de ontem. Como o grupo do Caxias recebe a cobrança para aliar bom resultado e desempenho nesta temporada? É só jogador experiente, né? Só jogador que já passou por situações de dificuldade. Na verdade, não rebati crítica, né? Na verdade, as avaliações não são bem feitas. Quando as colocações são feitas de uma forma contundente e certa, a gente vai aceitar. Agora, antes do jogo contra o São Luís, o tema era que o Caxias, depois de 10 anos, poderia ter 5 vitórias seguidas, e depois passou a ser que o Caxias não jogou bem. É que vocês não avaliam, né, como a gente avalia. Se vocês não avaliam que o Caxias chegou 25 vezes, que o Caxias na linha de fundo, com condições de cruzamento, não avalia que o Caxias teve o dobro de finalização contra o São Luís, mas é a parte de vocês, de criticar, e a gente tem que só trabalhar, mas aqui o nosso grupo é muito experiente e ninguém dá bola para a crítica da imprensa. Perguntas agora da Carolina Freitas, da Rádio Gaúcha Serra e do Jornal Pioneiro. No primeiro tempo, houve um equilíbrio entre as equipes. No entanto, na segunda etapa, o Caxias não conseguiu ser tão ofensivo. Qual o tamanho da importância de chegar a 7 pontos em 9 disputados fora de casa? É muito bom, né? De 7 pontos, de 9 disputados, a gente ganhou 7. Difícil, né? Difícil clubes que conseguem essa marca, e o Caxias consegue. E como foi feita a pergunta, acho que da Carolina, né? É isso? Isso. Da Carolina, o primeiro tempo equilibrado, mas achei o Caxias um pouco superior. Aí no segundo tempo o Joinville dominou mais o jogo, mas se a gente for olhar a porcentagem de posse de bola, de situações de gol, lembrando que o pênalti não marcado no Claudinho, eu não vou ficar aqui reclamando de arbitragem, porque é o preço que a gente tem que pagar por estar jogando a Série D. Mas eu até falei para o quarto árbitro que o pênalti no Claudinho foi pênalti de concurso, né? Simples de dar, como ele deu no primeiro tempo, ele tinha que ter dado, mas mais ou menos foi isso que aconteceu hoje. Foi mais um confronto equilibrado e de muitas disputas físicas e bola aérea. Te agrada a adaptação que o grupo tem apresentado aos desafios da competição? Me agrada, porque como a gente acabou de falar na pergunta anterior, de 9 pontos fora de casa, a gente venceu 7. Tivemos um tropeço dentro de casa, onde na minha avaliação, já falei, o São Luís mereceu a vitória, mereceu, foi mérito, mas o Caxias foi superior. Teve mais volume de jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas essa questão de bolas aéreas é a competição que a gente joga. Então o grupo se adaptando bem e vai ter que se adaptar cada vez mais, porque é a competição que a gente joga. A gente tem que lembrar a todos, né, que a gente não está mais jogando contra Grêmio, contra Inter, contra Botafogo, que são equipes que jogam e deixam jogar. Na Série D não tem ninguém que deixa jogar. Então a equipe está se adaptando muito bem, sim. O que se pode esperar de diferente do Marcílio Dias em relação ao que foi apresentado pelo Joinville hoje? Tem estilos um pouco diferentes, mas vocês podem ter certeza que vai ser outro jogo difícil, outro jogo brigado, vai ser no detalhe. A gente está provando isso, que não tem nenhum time superior. Talvez a parte de imprensa achou que o Caxias, por ter feito um grande gauchão, por ter feito
por ter vencido, por exemplo, o Grêmio em 4 oportunidades, venceu 3 em 4 jogos, que ia ser fácil, né? Eu escutei até, teve uma vez que fizeram uma pergunta que se a primeira fase serviria de preparação para o mata-mata. É difícil tu classificar, aí eu vou estar pensando no mata-mata, a gente pensa jogo a jogo, a dificuldade da competição é muito grande. Então, assim, o Caxias jogou contra uma equipe que eu não sei se todo mundo sabe, mas há 2, 3 anos atrás estava jogando em Série B de brasileiro, que passou pela Série A. Quanto tempo faz que o Caxias não passa pela Série B? Nós jogamos com uma equipe com um clube extremamente estruturado. A gente foi hoje treinar, ontem a gente treinou no CT do Joinville, um CT de time de Série A. Isso as pessoas precisam saber. Nós não estamos jogando contra ninguém. Estamos jogando contra equipes qualificadas e que nós temos que fazer os comparativos com as equipes da Série D. Perguntas agora do Fernando Leonardi, da Rádio Portal da Bola. Lacerda, te preocupa a falta de opções para o setor do meio-campo? Não. Tem as opções necessárias. O time fica visivelmente mais intenso e melhora sensivelmente a sua produção ofensiva. O que fazer quando este jogador não estiver em campo para manter o mesmo nível? Todos os times têm jogadores que são destaques, que são importantes. O Ivan é um grande jogador e a gente é muito feliz de tê-lo aqui. Quando ele não joga, a gente substitui. E isso é normal, gente, dentro do futebol. Vamos dar um exemplo. Quando o Michael não joga no Grêmio, o Grêmio é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando algum jogador do Inter não joga considerado titular, não é a mesma coisa. Então você tem que entender, a gente não consegue ter todos os jogadores do mesmo nível. Lembrando, o Caxias está na Série D. A gente não tem cota de TV, o investimento não é alto. Claro que a gente queria ter diversas opções, mas não tem. A questão financeira pesa. Vou falar de novo, nós estamos na Série D. Mas o Ivan não jogou em Pelotas, nós vencemos sem o Ivan. Mas claro que eu quero sempre ter o jogador, porque é um grande atleta. Perguntas agora do Mauro Souza, da Rádio Web Jornal Observatório. Qual a principal lição do jogo de hoje que tu pode tirar? Que é uma competição extremamente difícil, uma competição que vai ser sempre no detalhe, não tem nenhum time superior, tá? Não vou citar nomes, mas tem clubes em outras chaves, que tem um investimento de Série B de brasileiro, gente. E a equipe não está nem na liderança da competição. Não preciso estar citando nomes aqui, mas isso só prova que é muito difícil. Então, a lição que a gente tem hoje aqui, que vai ser o campeonato inteiro, assim, que a gente vai brigar até as últimas rodadas para classificar, e depois para pensar nos mata-matas, mas a competição é extremamente difícil. Eu falei hoje, o pênalti foi pênalti de concurso, não estou aqui para reclamar arbitragem, mas é o preço que a gente tem que pagar por estar na última divisão do futebol brasileiro. Então não dá nem para reclamar da arbitragem. É o que a gente tem, nós estamos na Série D, nós temos que pegar a arbitragem, vamos dizer assim, de um nível um pouco inferior, e nós vamos ter que superar essas adversidades. Tu acreditas que o Caxias está encontrando alguma dificuldade com os zagueiros nessa Série D? São situações normais, né? O Laércio, que foi um grande destaque aqui, que agora foi transferido para o Santos. O Laércio ficou desde 2007 no Caxias e ele nunca se firmou no Caxias antes desse ano. Teve uma parte em 2018, eu acho que ele jogou ali no início do Gauchão, e depois o Laércio nunca mais jogou. Leva tempo, não é da noite para o dia. O Laércio ficou 2007, 2008, 2009, desculpa, 17, 18, 19. O Laércio foi se firmar em 2020. E eu não estou dizendo que os zagueiros que tem hoje aqui vão demorar todo esse tempo, mas não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Maílson, que jogou hoje, estava bastante tempo fora do país, está se adaptando, mas é um jogador importante na bola aérea, não perde nenhum confronto aéreo. E é com o tempo que as coisas vão se encaixando, que ele e o Thiago vão se conhecendo, assim como tem o Rafael, tem o Eric. São situações normais, mas que não me tiram o sono. Qual a importância de se ter 2 atacantes do nível de Giovani Gomes e Campagnolo para a disputa da complicada Série D? Importante, né? Ainda mais a gente vê aí que o quão difícil tá os jogadores dessa função, e os 2 jogadores nossos estão bem. O Giovani numa fase muito boa, fazendo gols. O Marcelo no último jogo entrou bem, fez gol, hoje ele entrou no final, mas aí é bom para o Caxias, bom para mim que tem essas 2 opções de jogadores que estão dando conta do recado.